Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Seja no governo Dilma ou em um eventual governo Temer, o Brasil não deve escapar de uma reforma no sistema previdenciário. A adoção de uma idade mínima e a equiparação das regras entre homens e mulheres parece inevitável para equilibrar as contas públicas. Há ainda a possibilidade de desindexar os benefícios do salário mínimo, proposta que consta do programa Uma Ponte para o Futuro, elaborado pelo PMDB. Para discutir que tipo de mudanças podem ser aprovadas pelo Congresso, o Brasil em Debate convidou os deputados Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Deputado Arthur Oliveira Maia, o senhor foi indicado para a presidência de uma comissão especial sobre reforma da Previdência que foi criada antes mesmo da chegada de alguma proposta que será encaminhada ainda pelo governo. A presidente Dilma Rousseff, na abertura dos trabalhos do ano legislativo, aqui no Congresso, mencionou a necessidade de se equilibrar o sistema previdenciário. Já há várias propostas aqui na Câmara, vários projetos. O que o senhor acha que pode ser, que tem chances de ser aprovado aqui no Congresso? Olha, primeiro de tudo, é importante a gente dizer que a questão da Previdência ela é uma questão social, é uma questão política, mas ela também é uma questão matemática. Veja bem, o Brasil antigamente tinha um sistema previdenciário que era o chamado de capitalização. A pessoa fazia o desconto, o pagamento durante a sua vida ativa e recebia depois a aposentadoria fruto dessa contribuição que ele fez ao longo da vida. Ou seja, eram contas individuais praticamente. Eram contas praticamente individuais. Hoje a situação mudou e nós passamos para o sistema de repartição simples, que é um sistema em que aqueles que estão na vida ativa, trabalhando, é que pagam para que os aposentados possam receber as suas aposentadorias. Ele é solidário. É um sistema solidário, é um sistema completamente diferente. E essa mudança decorreu justamente da perda de liquidez do sistema previdenciário. Pouca gente sabe no Brasil, por exemplo, que hoje esse sistema previdenciário, que é altamente deficitário, já foi superavitário e, inclusive, uma parte do que era recolhido para a Previdência sobrava e servia para custear a saúde no Brasil. E isso mudou de um tempo para cá, uma consequência do aumento da expectativa de vida do brasileiro, um dado altamente positivo, de um lado, e do outro lado, de uma situação em que o nosso sistema permite, por falhas que existem, que as pessoas se aposentem, muitas vezes, com menos de 50 anos. Em que momento esse sistema era superavitário, deputado? Eu não sei lhe precisar qual foi o ano em que ele deixou de ser superavitário, passou a ser deficitário, mas seguramente alguma coisa já que leva bem mais do que 20 anos, 25, 30 anos atrás. Então, há uma necessidade de mudança, porque nós estamos caminhando para uma situação em que muito em breve nós teremos o Estado brasileiro sem condições de pagar a Previdência. Não adianta a gente apenas discutir a política, que não pode isso, não pode aquilo. É muito mais fácil, claro, você dizer que o governo quer destruir os aposentados do que efetivamente partir para uma discussão realista da incapacidade de cumprimento dessas obrigações. Vejamos que muitos estados no Brasil, pela primeira vez, têm mostrado absoluta incapacidade de pagar servidores, independente de partido político. É o governador do Rio Grande do Sul, que é do PT, é o governador do Rio de Janeiro, do PMDB, o governador do Rio de Janeiro, que é do PMDB, outros governadores já apontam claramente a sua dificuldade para cumprir essas obrigações, de sorte que temos que partir, sem dúvida, para uma discussão séria, realista da questão previdenciária. Eu, pessoalmente, como presidente da comissão, eu acho que nós temos um limite que tem que ser respeitado para qualquer tipo de debate dessa natureza, o limite do direito adquirido. Eu penso que se nós tentarmos, se o Congresso Nacional
pensar em avançar contra direitos adquiridos, de quem já começou a contribuir dentro de uma regra, mudando essa regra para dificultar. Isso com certeza vai trazer dificuldades políticas aqui no Congresso e posteriormente dificuldades jurídicas das pessoas que naturalmente terão recursos judiciais. Antes de passar para o deputado Pepe Vargas, eu queria só que o senhor esclarecesse essa questão do direito adquirido na visão do senhor, de quem entrou no sistema esse ano passado, ou como fica aquela visão dentro até do próprio Supremo da expectativa de direito e do direito adquirido? Não, do ponto de vista contratual, me parece que quem começou a contribuir, essa pessoa já tem um contrato firmado com o mesmo pacto, que tenha um ano apenas, claro, já... há um contrato firmado com o pacto que existe entre aposentados e governo, ou seja, na visão entre do senhor, o cidadão e o governo. Ou seja, só seriam válidas as regras para quem entrasse no mercado de trabalho a partir de agora. Exatamente. E veja que se Fernando Henrique tivesse pensado assim há 20 anos atrás, se o governo Fernando Henrique tivesse coragem de ter feito essa mudança com esses termos de garantir a idade mínima, ele poderia ter feito uma reforma mais profunda, bem mais profunda, que hoje traria consequências bem menos danosas para a Previdência do que fazer reformas pequenas tentando invadir direitos e garantias individuais. Então, eu penso que essa... Mas só para a gente ter uma ideia, né, deputado, se o presidente Fernando Henrique tivesse feito isso em 95, ainda só teria impacto daqui a uns 15, 20 anos, não é isso? Pois é, mas já estaríamos usufruindo. O problema é que não fez naquela época e agora de novo estamos pensando, olha, mas se fizer agora só vai ter impacto daqui a 15, 20 anos. Mas não tem jeito. O errado foi não ter feito há 20 anos atrás. Mas já que não foi feito, temos que pensar, então, na perspectiva futura. Deputado Pepe Vargas, o PT manifestou cautela quando a presidente Dilma, em fevereiro, falou em reforma da Previdência. E agora, com a possibilidade de uma mudança de governo e com as propostas que já constam dos programas apresentados pelo PMDB, qual é a posição que o partido deve tomar, na opinião do senhor? Bom, primeiro a gente espera que o Senado não consuma o golpe contra a democracia, contra a Constituição e garanta o mandato de quem foi eleito pelo voto popular. Bom, se infelizmente o Senado der sequência a essa tentativa de golpe parlamentar, institucional, nós não vemos legitimidade num governo que não seja originário do mandato popular, né? Quer dizer, o Brasil é uma democracia e presidente da República é eleito pelo voto direto. Então, independente de quem seja o governante, é preciso desmistificar esse debate da Previdência Social. Porque, veja bem, se a gente pegar o regime geral de Previdência Social, pegando os trabalhadores urbanos, o regime é superavitário. Mesmo ano passado, que foi um ano que teve uma queda da economia muito significativa e, consequentemente, menos gente com carteira assinada e, consequentemente, menos contribuição para a Previdência, mesmo assim, o regime do trabalhador urbano deu um superávit de 5,5 bilhões de reais. Isso é facilmente acessável por qualquer cidadão brasileiro, entra no site do Ministério do Trabalho e da Previdência, pega lá o resultado do regime geral de Previdência Social e vai constatar isso. Nós temos, sim, um déficit em termos de arrecadação e despesa quando falamos do regime do trabalhador rural, que arrecadou em torno de uns 7,5 bi e pagou mais de 90 bilhões em benefícios, então tem aí um déficit. Mas lá na Constituição, em 1988, o Constituinte já previa que o regime do trabalhador rural, o segurado especial, seria deficitário só com a arrecadação. E aí foram criadas duas importantes contribuições para custear a Seguridade Social. A contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Pois bem, quando nós pegamos a receita proveniente da COFINS e da contribuição social sobre o lucro líquido, mesmo descontando os 20% da DRU, da desvinculação das receitas da União, nós vamos ver que ainda sobram recursos, paga-se todos os benefícios previdenciários e ainda sobram recursos para a saúde e para a assistência social. Então, nós precisamos fazer um debate por inteiro. Bom, a transição demográfica é uma realidade? É uma realidade. Nós vivemos uma transição demográfica e epidemiológica. Morre-se menos, a mortalidade infantil caiu bastante, as pessoas vivem mais. Mas essa transição demográfica, o que é pouco dito por algumas pessoas, é que nós temos aquilo que tecnicamente chama-se de bônus demográfico. Até 2035, a população em idade ativa vai aumentar em relação ao que tem hoje. Porque, do ponto de vista previdenciário,
quando você vai fazer um estudo atuarial da Previdência, isso que é o importante. Qual é a população em idade ativa, qual é a população que está em situação de dependência, ou por ser muito idosa ou por ser muito jovem, por ser criança. Então, quando a gente faz essas análises da evolução da população brasileira, à luz do que o IBGE trabalha, ou à luz do que a divisão de população das Nações Unidas trabalha, as projeções de população, nós verificamos isso. Até 2035, a população em idade ativa aumenta. Portanto, é um bônus demográfico. Investimento em educação vai fazer com que, inclusive, a produtividade aumente. E essas questões são fundamentais, porque não tem como desvincular o debate da Previdência do debate de modelo econômico. Numa política econômica que gera desemprego e baixos salários, não tem saída para nenhum regime previdenciário. Numa perspectiva econômica de inclusão social, de melhoria do salário, da renda, da produtividade do país, tem saída o sistema previdenciário. Tanto que nos anos 90 nós tínhamos sérios problemas, porque estava caindo a arrecadação previdenciária, estava caindo a cobertura previdenciária, nós tivemos inclusive uma regressão sob esse ponto de vista nos anos 90 no Brasil. Nós tínhamos mais gente que contribuía para a Previdência e caiu. E nós recuperamos isso ao longo dos anos 2000. Mas isso caiu também pela informalidade no mercado de trabalho? Caiu não, pela também? informalidade, caiu pelo desemprego, caiu por um modelo econômico todo errado. Né? Porque também tem que prever o seguinte, cada benefício previdenciário que se paga, não se pode olhar isso só sob as perspectivas do gasto público. Eu estou injetando dinheiro na economia. Essa ideia de desvincular o piso da Previdência, do salário mínimo, não é só um crime social, é uma sandice econômica. 2/3 dos benefícios previdenciários pagos pelo regime geral é um salário mínimo. Você vai desvincular isso, vai cair a massa de salários e de renda na economia e a economia vai afundar. Agora, tem um outro debate que tem que ser feito, que é o regime próprio dos servidores. O regime próprio dos servidores sofreu modificações importantes em 2003, 2004. Se a gente pegar os números de hoje, eles são números que ainda estão impactados lá por antes de ter essa mudança no regime próprio dos servidores. Mas também é preciso discutir essa questão. Então, eu acho que a gente tem que ter calma, é preciso analisar. Eu acho, viu, Arthur, que seria importante na comissão especial a gente fazer um grande debate sobre demografia, fazer um grande debate sobre as fontes de receita da Previdência, fazer um grande debate dos efeitos que o pagamento de benefícios previdenciários tem na economia e aí sim discutir. Né? Eu tenho concordância com o Arthur quando ele diz o seguinte, quem já está no sistema tem um contrato, essa pessoa tem que ser preservada, concordo com isso. Qualquer mudança só pode ser para quem ainda não entrou no sistema e, inclusive, matematicamente, isso é muito defensável, como a gente pode seguir debatendo depois. A gente vai continuar essa discussão dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje estamos discutindo a possibilidade de reforma da Previdência Social com os deputados Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. Deputado Arthur Oliveira Maia, eu queria colocar essa questão do sistema solidário, que não é vinculado, por exemplo, a um cálculo. Na questão do regime geral, houve até o fator previdenciário que colocava, por tempo de contribuição, um cálculo relativo à expectativa de vida do trabalhador ao se aposentar, que impactava no valor a receber, diminuindo um pouco quanto mais jovem o trabalhador, tentando elaborar por quanto tempo ele receberia, né, fazer um vínculo. Porque me parece que o sistema não fecharia, por exemplo, como pode o sistema ser sustentável quando uma pessoa contribui por 30 anos, no caso de uma mulher, se aposenta aos 55, mas a expectativa de vida dela é até os 80, ou seja, ela ainda vai receber, tem uma expectativa de receber por mais 25 anos. E o mais grave, Fabiana, é o seguinte, é que ela contribui 28%, 20% do empregador e 8% do salário dela. E durante 30 anos, como você falou, depois ela pode receber 25%, isso dentro da média brasileira, de 100% do salário. É claro que essa conta não fecha.
Veja bem, primeira coisa, o Pepe coloca aqui a questão de que nós somos superavitários em relação ao sistema urbano e somos deficitários no sistema rural. Eu não vejo por que a gente fazer essa diferença. Somos todos brasileiros e temos, de fato, um sistema que é deficitário em cerca de 90 bilhões. Esse é o fato concreto e objetivo. Mas e a questão do COFINS e da contribuição O PIS e sobre o COFINS constituem outro tipo de arrecadação. Nós temos um déficit na Previdência hoje na faixa de 80 bilhões. Nós temos uma situação em que o orçamento brasileiro, o orçamento da União, esse ano, ela apresenta um buraco de 120 bilhões de reais. E temos que dar um jeito nessa questão, enfrentando vários pontos deficitários do orçamento. Não é só a Previdência, naturalmente, não é só a Previdência que vai pagar a conta. Agora, quando o Pepe diz que nós teremos ainda o que chamam de ciclo virtuoso, porque até 2035 estará tendo um número positivo de pessoas que passam a contribuir na Previdência, isso não quer dizer que nós não estejamos caminhando para a falência do sistema, porque hoje nós já somos deficitários. Em 2035, nós teremos, portanto, uma situação em que o número de pessoas que estão recebendo já será menor do que o número de pessoas que está pagando. Esse é o sistema de repartição atual. Alguém tem que pagar para imediatamente quem está aposentado receber. Então imagine se nós formos fazer uma mudança a partir de 2035, quando começarmos a descer a ladeira. Nós fatalmente levaremos o sistema previdenciário brasileiro à falência. Nós não podemos esperar chegar até lá. É preciso que nos antecipemos. Veja bem, essa questão não é uma questão de governo. Essa questão é uma questão de Estado. O fim do fator previdenciário, por exemplo, que o PT combateu durante muito tempo, foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados e a presidente Dilma vetou. Ela não quis o fim do fator previdenciário. Diga-se de passagem, eu que sou oposição à presidente Dilma, em um ato de responsabilidade dela, porque realmente, diante do déficit que a Previdência está vivendo, ela acabar com o fator previdenciário significaria aumentar ainda mais o déficit previdenciário. E é preciso que haja coerência em relação a essa situação. Portanto, eu penso que nós precisaremos, sem dúvida nenhuma, enfrentar o problema imediatamente, cotejando, claro, considerando essas questões demográficas, sabendo que nós temos ainda um ciclo em que é positivo para o nosso país até 2035, mas 2035 é daqui a pouco para um processo como esse. E nós já somos deficitários. Temos que aproveitar esse momento em que temos pelo menos a entrada anual de mais gente contribuindo para tentar resolver o problema e quando chegar em 50, quando tivermos um decréscimo de entrada de pessoas economicamente ativas na Previdência contribuindo e passarmos a ter um número maior de aposentados do que de pessoas contribuindo, nós já tenhamos um círculo, uma situação que seja sustentável. Hoje a Previdência brasileira ela é insustentável economicamente e nós temos que imediatamente enfrentar essa situação. Isso não há para onde correr. Agora, claro que temos que fazer isso preservando o direito adquirido. Nesse ponto, eu e o Pepe temos a mesma opinião. Nós não podemos ferir direitos adquiridos. Temos que avançar para mudar para adiante. Obrigada, deputado Arthur Oliveira Maia. Deputado Pepe, acho que assim, para deixar claro para quem está acompanhando a gente, a diferença entre a questão sustentável e insustentável é a Previdência não quebra porque o governo aporta recursos de outras áreas, né? Assim, então... Não é de outras áreas, é da Previdência mesmo. Não, o senhor colocou, sim, da COFINS, mas assim, não é sustentável no sentido de as contribuições recolhidas dos trabalhadores e dos empregadores não são suficientes para pagar os benefícios dos segurados. Então, ela não se paga entre contribuições e benefícios. Então, é necessário recolher contribuições, né, extras de outros setores. Tirar dinheiro de outras áreas. É isso que eu tentei colocar. Eu não concordo com essa avaliação e tecnicamente ela é incorreta e justifico por quê. O Constituinte originário, em 1978, ele estabeleceu esse modelo. Eu disse aqui que a contribuição do trabalhador urbano é superavitária em relação... Ela arrecada mais do que paga-se de benefícios. O ano passado, 5,5 bilhões de superávit. Porém, o Constituinte originário sabia que ao fazer a previdência do segurado especial,
ia ter necessidade de fontes de arrecadação que não só as contribuições. Porque como é que funciona para o rural? O agricultor familiar, o pescador artesanal, né, o seu chamado segurado especial, ele não recolhe diretamente, o recolhimento é indireto, porque sobre a comercialização dos seus produtos, aplica-se uma alíquota que quem recolhe é quem faz a aquisição dessa alíquota. E essa arrecadação é baixa, inclusive porque tem problema de sonegação, é difícil fiscalizar, né? Então ali a arrecadação é baixa. Mas o constituinte originário, lá em 88, sabia disso. E ele criou um sistema de seguridade social envolvendo saúde, previdência e assistência social. E previu fontes de receita que foram instituídas exclusivamente para o financiamento dessas políticas. Eu falei aqui da contribuição social sobre o lucro líquido e da COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Portanto, não é dinheiro de outras áreas, é dinheiro da Seguridade Social, que é para financiar a Previdência, que é para financiar a saúde e que é para financiar a assistência social. Então, o recurso está lá. E ainda se desvincula 20% disso na desvinculação das receitas da União. Então, está lá. Tecnicamente, não é deficitário. Agora, temos que discutir frente à transição demográfica. Temos que discutir, não estou me negando a dizer que tem, acho que tem que fazer um ajuste. A questão do fator previdenciário. É verdade, o presidente Lula já havia vetado o fim pura e simplesmente do fator previdenciário. Mas foi colocada uma proposta no lugar, que inclusive foi aprovada agora recentemente, que é a chamada Fórmula 95-85, muito mais justa para o trabalhador do que aquela fórmula injusta do fator previdenciário, que não fez aquilo, que não conseguiu cumprir o objetivo que tinha. O objetivo do fator não era diminuir o valor das aposentadorias, era para desestimular a aposentadoria precoce, só que não desestimulou. Agora, rapidamente, o senhor colocou então essa questão que talvez fique difícil explicitar para quem não é da área, justamente os regimes... Mas o nosso papel é justamente tentar explicar, transformar numa coisa compreensível aquilo que está na lei, né? Então, a questão dos regimes especiais de previdência também. Uma das outras ideias que já se colocou, inclusive na mídia, seria unificar as regras do setor rural, do setor urbano, idade mínima entre homens e mulheres também. O que os senhores acham? Seria possível isso, deputado Arthur Oliveira Maia? Inclusive, acabar com regimes especiais? Esses sistemas especiais foram criados, como o Pepe falou, a partir da Constituinte de 88. Nós temos que quebrar um paradigma, nós temos que ser francos com nós, brasileiros, nesse momento, para assumir de maneira muito clara, muito tranquila e muito verossímil de que o sistema montado pela Constituinte de 88 levou o sistema a uma falência. Não é à toa que o Brasil hoje tem um orçamento deficitário em 120 bilhões de reais. Não é à toa. É porque o sistema paternalista irreal que foi criado pela Constituinte de 88, extremamente paternalista, acima de tudo paternalista, foi um sistema que não deu certo, que não funcionou. E nós não temos, porque foi feito pela Constituinte, nós não temos que bancar essa situação, levando inexoravelmente a Previdência a um caos, que vai acontecer e não há dúvida que vai acontecer. Qualquer cálculo autuarial que se faça demonstra claramente que a Previdência ela não é sustentável, ela não vai, o Brasil não conseguirá, dentro de um determinado tempo, não conseguirá pagar todas as pensões, todas as aposentadorias. Então, nós temos que, dentro de um debate sincero, discutir todas as formas. Essa da unificação é uma delas, não tenha dúvida. Transformar essa questão de tempo de contribuição em idade é outra questão, porque aí sim vai ser inexorável para que as pessoas contribuam até aquela determinada idade. As pessoas têm que contribuir, porque senão o sistema ele não resiste. Nós temos que fazer, portanto, mudanças. Não há dúvida que o sistema que foi feito a partir da Constituinte de 88 é um sistema que não deu certo. E tanto não deu certo que nós temos hoje uma previdência deficitária, que tem trazido problemas gravíssimos e que vai, ao final, continuando como está, levar o aposentado a uma situação de não poder receber as suas aposentadorias do Estado. Bom, senhores, quando a proposta chegar, a gente vai continuar discutindo esse assunto aqui na TV Câmara e também na Rádio Câmara. Agradeço muito. Eu só quero registrar que não é deficitário.
Tudo bem. Nós continuaremos discutindo isso, deputado Pepe Vargas. Muito obrigada pela presença do senhor e do deputado Arthur Oliveira Maia aqui no estúdio da TV Câmara. Eu conversei então com os deputados Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.